A cadeia do leite em Minas Gerais vive um momento delicado. O preço pago ao produtor caiu pelo segundo mês seguido, mesmo em plena entre-safra, período em que os valores costumam subir. De acordo com o CPEA, o litro pago em junho foi de R$ 2,73 aqui no estado, a queda superior a 4%. Para a gente entender um pouco deste cenário, estamos na ponta da linha com o diretor do Sindicato das Indústrias de Laticínios de Minas Gerais, o Eduardo Nascimento. Olá, Eduardo, seja bem-vindo à 98 News. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. E, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade da gente estar falando desse setor tão importante que é o leite para o estado de Minas Gerais. Bom, Eduardo, falando sobre essa queda nesse preço do leite, por que ela está preocupando tanto a indústria mineira e o que já está acontecendo no dia a dia dessa cadeia produtiva tão importante aqui do estado e do país também, diante desses preços, dessa queda acentuada nos preços? Bom, pessoal, eu costumo dizer que tem uma lei suprema que nem a nossa Suprema Corte consegue derrubar, que é a lei da oferta e procura. Vamos analisar sobre esse viés de oferta e procura, que é mais fácil a gente entender o mercado atual. Pelo lado da oferta, nós estamos já com o 9º trimestre consecutivo de aumento de produção em relação ao mesmo período do ano anterior. Isso são dados do IBGE. Isso quer dizer que a produção nacional ela está alavancada, ela tem aumentado. E esse aumento ele vem de um período que era muito crítico na pandemia, com os custos de produção muito altos, o produtor desestimulou, e esse desestímulo causou uma queda de preços que foi revertida depois em um aumento de produção individual. Minas Gerais, só para vocês terem ideia, cresceu na casa de 7,5% no ano passado, enquanto o crescimento nacional foi na casa de 2 a 3%. Isso significa mais ou menos 1,2 milhões de litros de leite por dia de crescimento só no estado de Minas Gerais, que é disparado o maior estado de produção brasileira. Por outro lado, nós temos, nos últimos 3 anos, um aumento muito grande das importações de leite, principalmente da Argentina e Uruguai. A taxação do Mercosul ela é nula, ela é zero, e tem uma facilidade desse pessoal vir aqui invadir o nosso mercado, e isso tem acontecido bastante. A importação nossa, que não passava da casa dos 100 milhões de litros de leite por mês, ela está batendo 180 a 200 milhões de litros. Esses dois fatores, produção interna mais importação, eles agregados impulsionam a oferta. Vamos analisar agora pela outra ponta, que é o caso da demanda. Inflação, para ser segurada, exige que o Banco Central coloque as taxas da Selic muito altas. Um dos objetivos é desacelerar a economia e, com isso, segurar a inflação. Desacelerar a economia e segurar a inflação interfere diretamente em redução de consumo. E a gente está com essa realidade à nossa frente. O consumo que está reduzido, o poder aquisitivo que está limitado, o bolso do consumidor sendo muito disputado, inclusive com impostos aumentados. Isso faz com que a gente não tenha nenhuma expectativa de aumento de consumo. Unam as duas pontas. Oferta maior, consumo restrito. Naturalmente, essa conta não vai fechar e muito provavelmente nós vamos ter aí um segundo semestre, que é quando vem a safra efetiva nossa, que não vai ser muito bom de se passar. A expectativa ainda não é de uma recuperação de preços, pelo menos pelos próximos 3 a 4 meses aí. Em resumo, é mais ou menos isso que está acontecendo no mercado. Eduardo, quem não conhece a realidade do produtor de leite, sempre tem aquela velha e boa desculpa, esses produtores de leite choram demais. Só que eles não conseguem entender, por exemplo, a dificuldade que hoje se tem de escoar o produto, com estradas às vezes mal conservadas, com a dificuldade da captação do leite, da conservação do leite nas fazendas, onde são retirados, até chegar às cooperativas ou aos grandes distribuidores. Como é que se lida com essa questão, que aí é talvez a mais dolorosa de todas? Um excesso de oferta, que você acabou de citar, e uma dificuldade de produção para poder fazer chegar aquilo que eu produzo. Quer dizer, tem muita coisa e ainda o que tem, que eu produzo, eu tenho dificuldade de botar lá. Como é que se lida com isso?
Essa é uma discussão que nós temos feito mensalmente nas reuniões do Sileng. O custo da cadeia ainda é um custo muito alto. Primeiro, por uma questão de logística, coletar esse leite, nós temos aí um custo entre 15 até 25 centavos por litro, enquanto outros países esse custo, em real, ele é inferior a 5 centavos. Então, aí já tem um gap muito grande que é muito indigesto para a indústria. E nós temos, do lado do produtor, um custo de produção que poderia ser menor, porque da mesma forma, para coletar esse leite, para levar insumos para o produtor, isso também pesa na balança. O frete poderia ser muito mais barato se os veículos fossem maiores para entregar ração, outros insumos, fertilizantes e assim por diante. Ainda temos um terceiro fator, que é a questão da energia elétrica. Minas Gerais, em várias regiões do estado, isso aí foi uma demanda que o Sileng já levou amplamente para o governo do estado. Nós temos uma oscilação muito grande de fornecimento de energia elétrica. Não só a questão de oscilação, que provoca uma série de problemas nos equipamentos de resfriamento, inclusive equipamento de ordenha. O equipamento de ordenha, ele mal regulado, ele vai causar um monte de problemas nos animais, inclusive de sanidade, e a questão do resfriamento de leite, que é imprescindível hoje para que a qualidade se preserve. Nós temos, inclusive, vários descartes de leite em virtude de energia que não é fornecida adequadamente. Essa demanda é sempre levada pelo Sileng ao governo do estado, que tem tentado executar algumas melhorias, mas nós temos um caminho muito grande para seguir. Isso tudo interfere diretamente em custo de produção, que vai refletir lá na hora do consumidor pegar esse produto na gôndola. Queijos, leite em pó, leite UHT e assim por diante. Eduardo, você falou sobre essa preocupação, principalmente com o leite comprado da Argentina e do Uruguai e os impactos negativos aqui na nossa cadeia de produção nacional. O que poderia ser feito para proteger essa cadeia de produção do leite aqui no Brasil e em Minas também, diante desse movimento junto a países que estão coladinhos aqui no Brasil? O que nós não podemos permitir são concorrências desleais. Argentina e Uruguai, eles têm um fator produtivo de custo de produção menor do que o do Brasil. Isso por questões naturais, questões climáticas, o custo de produção deles é menor do que o nosso. Não bastasse isso, eles têm benefícios internos dentro de cada país para que eles possam exportar esse produto. Argentina e Uruguai, eles produzem muito mais do que consomem, ao contrário do Brasil, que não é autossuficiente na produção de leite. Nós precisamos importar alguma coisa. Ou seja, há que se equiparar isso de alguma forma. Hoje não existe, nós somos muito contra protecionismo, mas o que nós temos que avaliar é que são condições injustas de comparação com o pequeno médio produtor brasileiro, principalmente, em relação ao produtor argentino. Sancionar, colocar impostos e assim por diante tem que ser estudado enquanto cadeia, mas uma das coisas que a gente bate muito é que nós temos que melhorar a questão produtiva nacional para ser mais competitivo com esse leite. E aí passa por tudo que nós já falamos, a questão de custo de produção, logística, fornecimento adequado de insumos e, da parte do produtor, um aumento de escala produtiva. Aí sim nós vamos realmente ter uma condição de competitividade melhor com esses outros países que são tradicionalmente exportadores de leite. Eduardo, duas perguntas para a gente finalizar a nossa conversa aqui. O Júlio não queria que eu fizesse duas, mas eu vou fazer duas perguntas. Que absurdo! A primeira pergunta é: nós corremos o risco, por exemplo, de pequenos produtores abandonarem a atividade de retiro de leite? E segundo, como é que fica o preço daqui para frente com essa realidade? Isso não é um risco de perda de produtores da atividade, isso é uma realidade. O Brasil, há 20, 25 anos atrás, nós falávamos na casa de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil produtores de leite, e hoje nós estamos praticamente falando de 400, 300, 400 milhas de leite por dia, mil produtores de leite no Brasil. Já é uma realidade de exclusão da atividade que vem acontecendo ano a ano. Isso não vai parar. Isso foi uma ocorrência também de outros países. Isso é uma tendência. E a concentração da produção em grandes produtores, em fazendas maiores. Só para vocês terem ideia, os 100 maiores produtores de leite do Brasil cresceram ano passado mais ou menos na casa de 15%, enquanto a produção nacional alavancou na casa de 2 a 3%.
Então, assim, a gente está percebendo uma concentração de produção em fazendas maiores. Isso não é um risco para a atividade, mas é um problema social. A gente sabe que a cadeia láctea, principalmente para os pequenos produtores, ela tem uma importância vital na economia doméstica. É o leite, é o dinheirinho que cai todos os meses na conta dele, diferente de outras atividades. Isso realmente é uma preocupação. A segunda pergunta em relação ao futuro é o que eu falei. O Supremo não derruba a lei da oferta e procura. Nós vamos ter mais oferta até no final do ano. Se tiver mais oferta, para balancear e não ter uma queda de preços até no final do ano, a gente teria que equilibrar o outro prato da balança com um aumento de consumo. Eu, particularmente, não vejo nenhuma atitude que possa reverter a retração de consumo no país. Não vejo a Selic baixando tão cedo para acelerar essa economia e colocar mais grana no bolso do consumidor. Então, assim, a tendência, isso é tendência, acertar no Brasil é muito complicado, apesar que o nível de acerto nosso está muito grande esse ano. O Sileng faz uma apresentação em assembleia todo outubro, e é de outubro do ano passado. Nós acertamos praticamente tudo que aconteceu no mercado esse ano, mas assim, não vejo nenhum viés de melhora nos pilares de sustentação da economia do leite para o futuro. Então, provavelmente nós vamos ter quedas não tão agressivas até no final do ano, mas uma linha de tendência de queda de preços aos produtores e, é lógico, também de preços de produto na gôndola até no final do ano. Pelo menos a parte do consumidor será favorecida. Eduardo Nascimento, diretor do Sindicato das Indústrias de Laticínios de Minas Gerais, falando sobre esse momento delicado com uma queda do preço do leite aqui no mercado do Brasil e de Minas Gerais também. Eduardo, muito obrigado pela atenção e até uma próxima aqui na 98 News.